Bem, é um fato público que a fábrica Bangu chegou aqui no final do século XIX. Mas você saberia dizer qual é o contexto? O que atraiu esses investidores, hein? O que Bangu tinha para oferecer? Bom, no final do século XIX, o Brasil estava passando pelos últimos estágios do período imperial e havia um certo movimento pela modernização de um Brasil rural, agroexportador, que precisava ter relações capitalistas, vamos dizer assim, mais intensas. Muita gente defendia a indústria como propulsor desse crescimento brasileiro. O país já tinha mudado as relações de trabalho a partir do salário e abandonou a escravidão forçadamente. O próprio Rio de Janeiro estava passando por um surto de industrialização quando surgiram as Fiação e Tecidos Aliança, a Confiança Industrial, que eram localizadas entre os bairros de Vila Isabel e Andaraí, a Fábrica São Cristóvão, a Fábrica Bonfim, entre muitas outras. A implantação de estabelecimentos fabris na capital e arredores na segunda metade do século XIX está muito relacionada a um conjunto de fatores. Então, por exemplo, a facilidade de se conseguir empréstimo na capital, né? Há também a proposta de um mercado de consumo razoável, considerando uma mão de obra assalariada, e até a própria acumulação de dinheiro oriundo mesmo da economia agroexportadora de café. Sem contar que a presença do aparelho administrativo da capital federal e a estrutura portuária facilitaram o acesso às matérias-primas, às máquinas necessárias para a produção fabril. Então, pois bem, dentro desse contexto que se compreende as propostas empreendedoras de se instalar mais uma fábrica, agora a Companhia Progresso Industrial do Brasil. Já imaginou esse grande empreendimento com inúmeros teres, máquinas de alvejar, tinturaria, estamparia e a necessidade premente de uma boa quantidade de mão de obra? Então a sua concepção ela data lá de 1889. Mas, gente, Bangu era muito afastado dos grandes centros urbanos. Mas era já servido pela linha férrea, que já funcionava através do ramal de Santa Cruz, que foi inaugurado em 1878. A estação de Bangu foi inaugurada em 1890, exatamente para atender aos propósitos fabris. É o que nos conta o grande pesquisador Floriano José Godinho de Oliveira. O sistema de transportes era rápido, atendendo às necessidades de trocas comerciais e o escoamento da produção. Foi pela linha férrea que chegou, por exemplo, a maior parte dos materiais de construção, as máquinas, os equipamentos que iriam oferecer corpo à indústria, assim como os operários, os técnicos, enfim, todo o corpo de trabalhadores que realizaram a construção da indústria. Quando a fábrica foi inaugurada em 1893, um ramal dentro dela foi construído exatamente para ligar a estação ao pátio central da unidade fabril. Mas olha só, hein? A fábrica era movida a vapor e havia a necessidade de amplas fontes de recursos hídricos. E isso Bangu não decepcionava. Com os contrafortes, né, dos maciços Jericinó, Mendanha e do Pedra Branca, havia muitos rios e muita água. É sempre bom destacar que a indústria têxtil é uma inequívoca bebedora de água, minha gente. Seções de branqueamento, tinturaria, estamparia, por exemplo, precisavam desse recurso continuamente. Segundo Márcio Pinhão de Oliveira, com a compra de propriedades onde se localizavam importantes mananciais, seja na Serra do Mendanha, lá no Jericinó, a norte, e na Serra de Bangu, ao sul, no maciço da Pedra Branca, a companhia conseguiu criar um importante monopólio para garantir o aporte desse precioso líquido. Enfim, a linha férrea e os mananciais das serras próximas foram fundamentais para a implantação e funcionamento da companhia. E como nos diz o grande historiador André Mansur, foi nas terras do antigo engenho de Barcelos Domingues que ocorreu a implantação da fábrica, cuja inauguração, olha, contou até
com a presença do então presidente da República, Floriano Peixoto, em 1893. Sim, minha gente, começava ali um rápido e bem planejado processo de urbanização que deixaria, vamos dizer assim, marcas até hoje com o traçado das ruas em torno da fábrica. Acompanhe a continuação dessa história nos vídeos do canal. Vai lá, dá um clique, inscreva-se no canal e siga as histórias, entrevistas e relações geográficas regionais. Até a próxima!